Sabe aquela ideia que parece boa demais para ser verdade, de comprar um dólar por 50 centavos? Bom, existe uma filosofia de investimento inteira baseada nisso. É o tal do value investing, ou investimento em valor. Mas tá, como é que isso funciona na prática, né? É o que a gente vai ver agora. E pra gente começar, deixa eu contar uma história rapidinha. Imagina o seguinte: durante uma bolha especulativa, o preço da sardinha em lata, veja bem, disparou. Foi para as alturas. Aí um dia, um cara que comprou resolveu abrir uma lata para almoçar e passou mal. Quando ele foi reclamar com o vendedor, a resposta que ele ouviu foi essa aí, que ficou famosa. Essa frase ela é genial, porque captura exatamente o que acontece quando o preço de algo não tem mais nada a ver com o valor real daquilo. E essa história da sardinha nos joga direto numa pergunta que é fundamental. Afinal, o mercado de ações é para comer ou é só para negociar? Ou seja, é um lugar onde se participa de negócios de verdade com valor real ou é só um grande jogo onde se compra um papel esperando que alguém lá na frente pague mais caro por ele? Para a gente mergulhar nessa diferença, a gente precisa entender duas figuras, duas mentalidades que vivem ali, lado a lado, no mercado. A do investidor e a do especulador. E a diferença aqui, olha, é brutal. Pensa assim, o especulador ele está de olho no preço, no sobe e desce do gráfico. A aposta dele é basicamente na psicologia das massas. Já o investidor está olhando para o negócio. Para ele, uma ação não é só um código na tela, é um pedacinho de uma empresa real, uma empresa que gera lucro, que tem valor. A decisão de comprar só vem quando o preço que estão pedindo por aquele pedacinho faz sentido, ou melhor, quando é uma pechincha em relação ao que a empresa realmente vale. Agora, essa ideia toda, essa filosofia, não saiu do vácuo, não. Ela foi organizada, sistematizada por um cara que não só viveu, mas sobreviveu a uma das piores crises financeiras que o mundo já viu. Esse cara é o Benjamin Graham, conhecido como o pai do Value Investing. Pensa só, depois de quase quebrar na crise de 1929, ele dedicou a vida inteira a criar um método mais seguro, mais disciplinado de investir. Um jeito de se proteger da loucura do mercado. E para explicar essa loucura, ele inventou uma metáfora, que é simplesmente genial. Ele criou a figura do senhor mercado. Imagina que existe um sócio num negócio. E esse sócio, o senhor mercado, ele é bem instável. Todo santo dia ele bate na porta e faz uma oferta, ou para comprar a parte de alguém no negócio, ou para vender a parte dele. O detalhe, o preço que ele oferece muda todo dia, baseado unicamente no humor com que ele acordou. Tem dia que ele acorda eufórico, super otimista, ele só vê coisa boa no futuro e oferece um preço ridiculamente alto pela sua parte do negócio, muito mais do que ela vale. É a pura ganância falando. Mas aí tem os outros dias. Os dias em que ele acorda em pânico total. Ele acha que o mundo vai acabar, só vê desastre na frente. Nesses dias, desesperado, ele oferece a parte dele no negócio por uma merreca, uma fração do que realmente vale. É um medo puro. E aqui está a grande sacada. O que o investidor inteligente faz? Ignora completamente o humor do senhor mercado. Não se deixa levar pela euforia dele para vender e muito menos entra em pânico junto com ele. Pelo contrário, usa essa bipolaridade a seu favor. Aproveita o pânico para comprar barato e, quem sabe, aproveita a euforia para vender caro. É usar a irracionalidade do outro como uma oportunidade. Ok, mas como alguém se protege não só dessa loucura do mercado, mas dos próprios erros de análise? Porque todo mundo erra. A resposta para isso é o conceito mais importante de toda a filosofia do Graham. É a famosa margem de segurança. Pensa nela como a base de tudo. É bem simples, na verdade. É a diferença entre o preço que se paga e o valor que se acredita que aquilo tem. É comprar algo por muito, muito menos do que seu valor real. Essa gordura, digamos assim, serve como um colchão. Ela protege contra um erro de cálculo, contra uma notícia ruim inesperada ou simplesmente contra o azar. E ninguém explicou isso melhor do que o aluno mais famoso do Graham, o Warren Buffett. A analogia da ponte é perfeita. Ela é projetada para aguentar 30 mil quilos, mas só passam caminhões de 10 mil quilos por ela. Essa é a margem de segurança. Não é só sobre finanças, é quase um princípio de engenharia para garantir que mesmo que as coisas deem errado, a estrutura toda não venha abaixo. Bom, tudo isso é lindo na teoria, né? Mas o Graham não parou por aí. Ele foi além e criou uma ferramenta, uma fórmula mesmo, para ajudar a calcular esse tal de valor intrínseco e, a partir daí, encontrar a margem de segurança. Pois é, ele criou uma fórmula matemática para isso. A ideia por trás da fórmula é até bem direta. Ela pega duas informações essenciais de uma empresa,
o quanto ela lucra e o quanto ela tem em ativos e combina tudo para dar uma estimativa do valor real dela, uma estimativa conservadora, é importante dizer. Vamos quebrar isso em partes, então. De um lado, a gente tem o lucro por ação, o LPA. Isso mostra de forma simples o quão lucrativa a empresa é. Do outro lado, tem o valor patrimonial por ação, o VPA, que é basicamente o valor líquido de tudo que a empresa possui. A fórmula junta esses dois mundos, o lucro e o patrimônio, para dar uma espécie de âncora, um valor fundamental que ignora todo aquele barulho e o humor maluco do senhor mercado. Agora, vamos ser realistas. Essa fórmula é uma ferramenta, não é uma bola de cristal. A grande questão é que ela olha muito para o passado, para o que já aconteceu. Por isso, ela funciona bem para empresas mais tradicionais, estáveis. Mas empresas de tecnologia que crescem super rápido? E o valor de uma marca forte como a Coca-Cola ou de uma gestão genial? A fórmula não pega isso. Por isso que hoje em dia, quem segue essa filosofia adapta a ideia, procurando também coisas como fossos competitivos, que são aquelas vantagens que protegem a empresa dos concorrentes no futuro. E tudo isso nos traz para a grande pergunta, né? No mundo que muda o tempo todo, dominado por tecnologia, essa abordagem que já tem mais de 70 anos, ela ainda faz sentido? Ainda funciona? Para tentar responder, vamos dar uma olhada nesse gráfico. A linha laranja é da Research in Motion, a RIM, a empresa que fazia o BlackBerry, lembra? E a linha azul é a da Apple. Lá no auge, se a gente olhasse só para os números, a RIM parecia uma barganha, o tipo de ação que o Graham adoraria. Só que tinha uma revolução acontecendo bem debaixo do nariz de todo mundo. Olha só os dados. Em 2009, a RIM era dona de 41% do mercado de smartphones. Dominava. Pelos múltiplos, parecia uma empresa sólida e barata. O problema? O iPhone e o sistema Android que estavam surgindo era uma ameaça que não aparecia nos balanços do passado. O resultado? Em 2 anos, a participação de mercado dela desabou para 16%. O valor da empresa evaporou. A RIM virou o pôster de uma value trap, uma armadilha de valor. É aquela ação que parece barata, mas a verdade está barata porque o negócio está morrendo. Situações como essa da RIM acabaram criando um termo no mercado, as ações torpedo. Sabe o que é? São aquelas ações que parecem ótimas, cheias de expectativa em cima delas. Mas como elas não têm uma margem de segurança de verdade, no primeiro problema mais sério, elas, afundam. E afundam de forma espetacular. Esse gráfico aqui mostra bem como é. A ação parece que está indo bem, subindo, até que, de repente, ela mergulha numa queda livre, catastrófica. Esse é exatamente o risco de olhar só para os números do passado sem entender o que está mudando no jogo competitivo lá no futuro. Então, qual é a conclusão disso tudo? Talvez a lição mais valiosa seja que o value investing, no fundo, é menos sobre aplicar uma fórmula e mais sobre ter uma filosofia, uma mentalidade. É sobre o trabalho de entender de verdade um negócio, de avaliar os riscos e, o mais importante de tudo, de sempre exigir uma margem de segurança. Não importa se essa margem vem de uma conta matemática ou de uma análise profunda das vantagens que uma empresa tem sobre as outras. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A ideia central, aquela de comprar $1 por 50 centavos, continua mais viva do que nunca. O grande desafio hoje é que ficou muito mais difícil saber quanto aquele $1 realmente vale. Então, como encontrar margem de segurança no meio de um mundo que muda numa velocidade absurda? Bom, a busca por essa resposta é, talvez, o que faz a arte de investir ser algo tão fascinante.